Vamos imaginar um cenário aqui. É novembro de 2025. O Bitcoin passando por uma daquelas correções brutais, sabe, que abala o mercado inteiro. E aí fica aquela dúvida no ar. Isso é sinal de crise ou é uma daquelas oportunidades de compra que só aparecem de vez em quando? Para entender isso, a gente precisa olhar para os dados. Olha, para a gente ter uma dimensão do tamanho do estrago, o ponto de partida é esse número aí. Pensa só, em menos de 6 semanas, sumiram, evaporaram mais de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares do valor total do mercado cripto. É uma destruição de capital numa escala, assim, gigantesca. E esse gráfico aqui mostra bem o epicentro desse tremor todo. O Bitcoin, que tinha batido recorde histórico de 126 mil dólares, simplesmente despencou para a casa dos 82 mil. É uma queda de mais de 30%, que com certeza testou a paciência e a convicção até do investidor mais otimista. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para entender como a gente chegou nesse ponto, é preciso analisar a anatomia desse colapso. Porque não foi uma coisinha só, não. Foi uma verdadeira tempestade perfeita. E no centro dessa tempestade, a gente tem dois grandes fatores, e eles estão super conectados. De um lado, a pressão macroeconômica vindo lá do Banco Central americano. E do outro, uma saída de dinheiro, um êxodo mesmo sem precedentes dos fundos de Bitcoin, os famosos ETFs. O interessante aqui é ver como a política monetária tradicional deu uma chacoalhada no universo cripto. O Federal Reserve, o Fed, deu a entender que os juros altos poderiam ficar por aí por mais tempo. Isso, de forma imediata, torna os títulos do Tesouro americano, que são um investimento bem mais seguro, muito mais atraentes. Na prática, o que acontece? Aumenta o que o pessoal chama de custo de oportunidade de continuar segurando um ativo mais volátil como o Bitcoin. E todo esse sentimento de fugir do risco acabou se materializando nesse número aqui. Só em novembro rolou uma fuga de quase 3,8 bilhões de dólares dos ETFs de Bitcoin. Foi a maior retirada de dinheiro em um mês desde que esses fundos foram lançados. Um sinal claríssimo de que o investidor de varejo estava pulando fora, liquidando as posições. Mas é exatamente nesse ponto que a história dá uma virada. No meio desse pânico todo, com aquele sentimento de medo extremo tomando conta do mercado, duas das mentes mais influentes do cenário financeiro aqui no Brasil foram totalmente na contramão. Eles declararam com todas as letras que esse era o momento de comprar. E a gente está falando de quem? De Bruno Perini, com a sua tese focada em estratégia e pragmatismo financeiro, e do Renato Treisotão, que já parte de uma tese bem mais filosófica, quase libertária. Duas visões de mundo bem distintas que, por incrível que pareça, chegaram a uma conclusão bem parecida. Vamos começar então pela visão do estrategista. A tese do Bruno Perini é como se fosse um verdadeiro manual. Um manual de como enxergar oportunidade não apenas na volatilidade, mas também na fraqueza do sistema financeiro tradicional. E essa frase dele resume perfeitamente a filosofia. Para o Perini, o risco que parece existir na volatilidade do Bitcoin é muito mais aceitável do que a certeza de que moedas como o real ou o dólar vão perder valor com o tempo. Ou pior, o risco de um governo simplesmente dar um calote na dívida. A argumentação do Perini se apoia em 4 pilares bem sólidos. Primeiro, ele não vê a volatilidade como problema, e sim como a fonte de retornos assimétricos, onde a chance de ganho é muito maior que a de perda. Segundo, ele aponta para o risco Brasil. O próprio governo, quando oferece títulos pagando IPCA mais 7%, está sinalizando um desespero financeiro enorme. Terceiro, a estratégia prática dele, o tal do DCA, fazer aportes constantes. E por último, um fator que é novo neste ciclo, um piso de demanda que foi criado por grandes instituições que antes nem olhavam para esse mercado. E só para explicar para quem não conhece, o Dollar Cost Averaging, ou DCA, é uma estratégia simples, mas muito poderosa. Em vez de ficar tentando adivinhar onde é o fundo do poço, o investidor vai fazendo compras periódicas, aos poucos. Isso dilui o preço médio e, claro, o impacto emocional da volatilidade. É sobre ter tempo no mercado e não sobre acertar o timing do mercado. Agora vamos para o outro lado da moeda e ver como a narrativa se desenvolve. A gente deixa o pragmatismo um pouco de lado para entrar na convicção filosófica do Renato Treisotão. A perspectiva do Treisotão é radicalmente diferente. Para ele, a cotação em dólar é só um ruído, sem importância nenhuma. Na visão dele, essa queda toda é o mercado fazendo uma limpeza, sabe? Expulsando os especuladores que estavam alavancados demais. O valor fundamental, aquela verdade matemática de que um Bitcoin sempre vai ser igual a um Bitcoin, isso aí permanece intacto. A tese dele é toda construída numa base libertária. Ele enxerga o Bitcoin como uma porta de saída do sistema estatal. O papo aqui é sobre soberania de verdade, um direito de propriedade absoluto que ninguém pode confiscar.
Ele vê o sistema de moedas fiduciárias como uma espécie de servidão por dívida, e o Bitcoin seria a pílula vermelha que oferece a saída. A visão dele não é sobre o que acontece em um ciclo de mercado de 4 anos, mas sim sobre uma mudança de paradigma que vai levar décadas para acontecer. Então, o que a gente tem aqui são duas abordagens bem distintas. Uma, totalmente focada em finanças, em estratégia. A outra, em filosofia e soberania. O mais curioso de tudo é que, apesar dessas diferenças todas, os dois caminhos acabam levando a uma única e poderosa conclusão. E essa tabela resume bem as diferenças. A motivação do Perini é o ganho financeiro, a do Treisotão é a soberania individual. Perini vê a volatilidade como uma ferramenta, já o Treisotão como um ruído. A métrica-chave para um é o retorno sobre investimento, para o outro é a resistência à censura. Mas a ação recomendada pelos dois é exatamente a mesma: acumular. E aqui o ponto de convergência. Mesmo partindo de mundos completamente diferentes, as duas teses se ancoram em uma ideia central: a fragilidade do sistema de moedas fiduciárias. Moedas que, por natureza, foram desenhadas para perder poder de compra com o passar do tempo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir um pouco. No mundo onde as dívidas dos governos só aumentam e as moedas perdem valor constantemente, qual é o verdadeiro risco? É manter um ativo que é volátil? Ou será que o risco maior é não ter nenhum?